à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Apocalipse capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Este período abrange os anos de 30 depois de Cristo, o início do ministério de Yeshua, a provavelmente 100 depois de Cristo, com a morte de João, o último apóstolo do Salvador. Esta fase ficou marcada pela propagação da sã doutrina, ou seja, a igreja primitiva, que pregava os ensinamentos de Yeshua e seus apóstolos, sendo assim uma doutrina absolutamente pura. Yeshua elogiou inicialmente a igreja de Éfeso, pois ela rejeitou os deturpadores da palavra de Deus, praticou boas obras e manteve fidelidade, mesmo em meio à opressão dos romanos e dos judeus descrentes da época. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículos do 4 ao 7. No entanto, Yeshua criticou a igreja de Éfeso por ter esfriado espiritualmente, muito em função das perseguições sofridas por ela, no final do governo de Nero, após o incêndio de Roma em 64, pois muitos cristãos foram executados, principalmente nas arenas e na fogueira. Nessa época também houve a Primeira Guerra Romano-Judaica, onde Jerusalém e o Templo do Senhor foram destruídos pelos romanos. No ano 70, as perseguições dos romanos contribuíram para uma diminuição do fervor dos membros da igreja de Éfeso. Além disso, nesse período houve o aparecimento de falsos apóstolos e pastores, que passaram a ensinar coisas contrárias à palavra de Deus. Por isso, a profecia disse: Tens contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A igreja de Éfeso odiava as obras dos nicolaítas, que o capítulo 2 de Apocalipse revela, que são os propagadores de mentiras, os quais deturpam as escrituras sagradas, e enganam muitas pessoas. O apóstolo Saulo, também chamado de Paulo, admoestou o povo sobre isso muitos anos antes de ocorrer. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Atos capítulo 20, versículos do 28 ao 30. Em resumo, a igreja de Éfeso foi o período apostólico, onde os cristãos rejeitaram o paganismo, e aceitaram apenas a sã doutrina, que fora pregada por Yeshua e seus discípulos. Embora alguns membros da igreja de Éfeso tenham esfriado o fervor espiritual, devido às perseguições do Império Romano, e ao ódio dos judeus descrentes, contra aqueles que seguiam nosso Salvador Yeshua. Contudo, deve ser ressaltado que muitos judeus acreditavam no Salvador, algo que é comprovado através das Escrituras Sagradas. Esses fiéis são os chamados judeus messiânicos, por isso, não pense que todos os judeus negavam o Salvador, já que tal insinuação é inverídica. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Yeshua,
e ele os sarou. Mateus capítulo 15, versículo 30. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Mateus capítulo 19, versículo 2.